Fala moçada, continuando aí na nossa jornada pelo pH, eu quero te mostrar aqui algumas situações em que você vai calcular o pH de soluções de bases. Eu coloquei aqui como primeiro exemplo uma solução aquosa de hidróxido de sódio, tá? De concentração 0,01 e grau de dissociação 100%. Turma, o que você deve ter em mente? Que para determinar o pH de uma solução de base, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar, primeiro, a concentração de OH-, determinamos a concentração de OH-, nós determinamos o pOH e depois determinamos o pH. Então vou seguir essa linha. Para determinarmos a concentração de OH-, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever a equação de dissociação da base, tá? O hidróxido de sódio é um composto iônico, tá? Ele é formado por íons. Quando eu jogo ele na água, ele dissolve em água, os cátions e ânions se separam. A gente chama isso de dissociação iônica. E vamos considerar o grau de dissociação do hidróxido de sódio como sendo praticamente 100%. Quer dizer, 100% dos íons que eu dissolvi ali, eles se separaram, se dissociaram. Ora, turma, se a concentração da base é conhecida, 0,01 mol por litro, conhecendo a proporção estequiométrica. O que é a proporção estequiométrica? São os coeficientes da equação, são os numerozinhos que aparecem na frente de cada forma. Sabendo a quantidade de base que dissociou, eu vou saber quanto de OH- se forma. Olha a proporção, ó. Cada fórmula da base me dá um OH-. Então, se houve a dissociação de 0,01 mol por litro da base, quanto que vai formar de OH-? 0,01 mol por litro. Abner, como é que você sabe isso? A proporção é 1 para 1. 001, 001. No caso, o sódio não me interessa. Lembre-se, se eu quero a concentração de H+, se eu quero o pH, eu preciso antes o OH-. Se a concentração do OH-, turma, ela vale 0,01, note que 0,01 é a mesma coisa que 10 a menos 2, não é? Se a concentração de OH- é 10 a menos 2, quanto que vale o pOH? Cuidado, o pOH está relacionado à concentração de OH. Lembra o que a gente faz? Pega esse expoente e troca o sinal. O pOH vale 2. Você já deve ter visto em vídeos anteriores que a soma do pH com o pOH vale 14. Turma, então se a soma do pH com o pOH é 14, se eu somar os dois tem que dar 14, quanto que vale o pH então? 2 mais 12... 14, não se esqueça disso, a soma dos dois dá 14, então se eu sei um, eu descubro o outro. E aí tá respondida a questão, fácil, não é? Agora vamos ver esse outro exemplo, vem comigo. Nesse exemplo eu tenho agora uma solução aquosa de hidróxido de bário, a concentração da base é conhecida. Trata-se de uma base forte, o enunciado pede para considerar o grau de dissociação da base como sendo 100%, mais uma vez, 100% dos íons que eu joguei na água se separaram, se dissociaram. Turma, se eu quero o pH, primeiro eu vou achar a concentração de OH-,
acho o pOH, acho o pH. Para isso, vamos, antes de qualquer coisa, escrever a equação de dissociação da base. Abner, por que você está fazendo isso? Lembra, eu preciso da concentração de OH-. Então eu vou começar escrevendo a equação de dissociação da base. Quando eu dissolver o hidróxido de bário em água, os cátions e ânions vão se separar. Observe, turma, pelos coeficientes estequiométricos, ó, que para cada fórmula da base me dá o dobro de íons OH-. Então, se eu sei a concentração da base, 0,01 mol por litro da base, 100% dela vai se dissociar formando os íons na proporção 1:2. Então, se é 1:2, aqui é o dobro. Quanto que é o dobro de 0,01? 0,02. Então, a concentração de OH-, ela vale 0,02, que, turma, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 mols por litro, não é? O que eu tenho que fazer aqui para facilitar a minha vida, né? Eu vou tentar escrever a concentração de OH- apenas como deixar aqui na base 10, tá? Então, para isso eu vou usar a definição de log aqui, ó. Quando eu falo, turma, que log de 2 é 0,3, tá? Então, veja, eu não preciso de conhecimentos avançados de logaritmo, eu só preciso da definição de log. Então, quando você usa essa simbologia, turma, log de 2 é igual a 0,3, fica subentendido que a base aqui é 10, ó, e que 10 elevado a 0,3 é igual a 2. É a pura definição do logaritmo. 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Então, essa simbologia é a mesma coisa que essa, tá bom? Tanto faz você escrever dessa maneira ou dessa aqui. Abner, por que você fez isso? Porque no lugar do 2 eu posso escrever 10 elevado a 0,3, ó. É o que eu vou fazer aqui, ó. No lugar do 2 eu vou escrever, ó, 10 elevado a 0,3. Vezes 10 a menos 2, ó. Conserva a base, no caso aqui a base 10, e soma os expoentes. Se você somar 0,3 com menos 2, vai dar 1,7 negativo. Turma, por que eu tive esse trabalho? Ora, se eu conseguir escrever aqui, ó, deixar na base 10, você lembra que o pOH é só pegar esse número e trocar o sinal ou não? Então, se a concentração de OH- é 10 elevado a menos 1,7, o pOH é 1,7. Logo, quanto que é o pH? Lembra? A soma dos dois tem que dar 14. Não esquece disso, turma. Se a soma dos dois tem que dar 14, quanto que falta aqui, ó, para 14? 12,3, não é? 12,3 mais 1,7, 14. Está determinado, então, o pH. Valeu? Turma, não esquece de salvar esse vídeo, compartilha com um amigo e dedinho no coração, arrebenta nesse like aí, meu. Valeu?